Olá pessoal, para mais uma aula de análise combinatória. Neste caso aqui eu vou mostrar dois exemplos, dois simples exemplos de princípio fundamental da contagem, que é o básico de análise combinatória. Então vamos lá para o exemplo 1. O exemplo 1 ele diz o seguinte: uma prova composta de 8 questões, tipo verdadeiro ou falso. Certo? O que ele quer saber? De quantas maneiras distintas podem ser respondidas todas as questões dessa prova. Observe o seguinte: ele quer saber de quantas maneiras distintas você pode responder todas as questões. As questões da prova só tem 8. E cada questão dessa possui duas alternativas, uma verdadeira e uma falsa. E você tem que marcar uma delas. Mas você tem duas possibilidades de marcar. Então, nesse caso, você vai ter 8 questões, cada questão com duas possibilidades para marcar a alternativa, para responder. Enfim, assim, pelo princípio fundamental da contagem, PFC, o número de respostas possíveis para essa prova vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 aqui, 8, são 8 fatores. Aqui, nesse intervalinho bem aqui, vamos ter 8 fatores. Neste intervalinho aqui, vamos ter 8 fatores 2 aqui, multiplicando, ou seja, 2 elevado a 8. Quando você faz aí 2 elevado a 8, você chega a este número aqui, 256. O que isso quer dizer? 256 respostas possíveis para essa questão aqui, para essa prova com 8 questões, do tipo verdadeiro ou falso. Percebam que, olha, você tem 256 possibilidades, Possibilidades não significa dizer que são 256 respostas, são 256 respostas possíveis para essa prova. Tudo bem, ok? Agora vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 é um exemplo mais clássico. Uma moeda lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Você vai pegar uma moeda, lançar 3 vezes seguida, e ver quais as possibilidades de faces obtidas que você vai ter nesses lançamentos. Vamos representar aqui a face da moeda cara por K, e a outra face nós vamos chamar, a coroa nós vamos chamar por C, ok? Para facilitar aqui o nosso andamento. Nós vamos ter que analisar 3 etapas, as etapas que são os 3 lançamentos, porque ele vai ter 3 lançamentos, então vamos analisar os 3 lançamentos. O primeiro lançamento nós podemos ter cara ou coroa, lógico isso, Já no segundo lançamento, que depende do primeiro, também nós vamos poder ter cara ou coroa. E no terceiro lançamento, também o mesmo resultado possível, que é cara ou coroa. Um depende do outro, ou seja, no primeiro lançamento nós vamos ter duas possibilidades, cara ou coroa. No segundo lançamento, também mais duas possibilidades, que vai ser cara ou coroa. E no terceiro lançamento, também duas possibilidades. Assim, o número de sequências possíveis vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque no primeiro lançamento nós temos duas possibilidades, cara ou coroa. No segundo, duas possibilidades também, cara ou coroa. E no terceiro lançamento, também duas possibilidades. Aí você multiplica, conforme o princípio fundamental da contagem. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ou seja, nós vamos ter 8 resultados possíveis para esses 3 lançamentos aqui consecutivos. Ok, pessoal? Até a próxima.